Recapitulando o que a estudar nessa noite, hoje nós estamos falando sobre louvor e adoração, expressões culticas, hinologia e latria. Esse estudo faz parte do módulo Louvor e Adoração. Esse módulo tem sido estudado pelos alunos do curso de Teologia Graça sobre Graça, que é o curso oferecido pela Igreja Metodista, incluídos pela Graça, Igreja Metodista IPEG. Dentro desse módulo, nós estamos aprendendo a diferenciar, aprendendo também algumas definições importantes sobre essas duas ferramentas ou sobre esses dois assuntos que têm a ver com a prática cristã. Nós começamos hoje falando sobre expressões culticas ou expressões de louvor e religião. Falamos também um pouco sobre hinologia e latria. Recapitulando, quando nós falamos sobre expressões culticas, nós estamos falando sobre a pluralidade que existe quando nós tratamos do assunto louvor e adoração. Isso porque, dentro do cristianismo, nós temos vários segmentos diferentes. Cada um desses segmentos possui uma concepção diferente em relação ao louvor, em relação à adoração. E nós podemos dizer, por exemplo, que dentro do cristianismo, até mesmo aqueles que por muito tempo foram negados como cristãos, por exemplo, nós temos muitos católicos, evangélicos, protestantes, e dentro desses cristãos, muitos que dizem que os espíritas e as manifestações afro-religiosas, elas não encontram respaldo para dizer que são cristãs. Quando, na verdade, todas estas religiões são estudadas dentro da teologia e, principalmente, quando nós estudamos teologia comparada, nós vamos perceber que dentro de cada um desses segmentos e dessas religiões existe uma expressão cultica muito parecida. Existe uma concepção muito similar em relação ao proceder, em relação à prática religiosa. Por isso nós dizemos que que a expressão cultica, ela é plural. Sendo plural, essa expressão cultica precisa ser entendida de uma forma muito mais ampla. Nós precisamos ter uma consciência ampla em relação a esse assunto. Há aqueles que vivem segmentados. Eu participo, por exemplo, do movimento ou do segmento neopentecostal, eu só estudo o que é neopentecostal, eu vivo apenas o que é neopentecostal. E assim acontece com pessoas em vários outros segmentos. Quando, na verdade, o estudo teológico ele tem por objetivo nos conduzir a essa abertura, a uma consciência muito mais ampla sobre o que existe em relação à religião. Lembrando aqui que teologia, na verdade, não é o estudo sobre Deus. Ninguém estuda Deus. Nós não temos como achar definições sobre Deus. A teologia, na verdade, é uma ferramenta que nos conduz a uma compreensão sobre as manifestações divinas. Como Deus se manifesta, qual é o seu propósito, qual é a sua obra. E, ao mesmo tempo, é uma ferramenta que nos leva ao conhecimento humano. Por isso, quem estuda teologia necessariamente precisa estudar também antropologia. Nós vamos falar sobre as relações humanas, nós vamos falar sobre os conjuntos, sobre os grupos, nós vamos falar sobre as sociedades, nós vamos falar sobre os surgimentos. Então, não há espaço dentro do estudo teológico para pessoas de mente fechadas e segmentadas, pessoas que não querem aprender, pessoas que não querem se desenvolver. Está conosco a nossa irmã Leni, seja muito bem-vinda, que Deus te abençoe. Está conosco a Lucrécia também. Lucrécia, seja muito bem-vinda. Eu desafio vocês, faço um pedido a vocês, compartilhem um link dessa transmissão. Nós já estávamos transmitindo e houve
um problema aqui na internet e tivemos que suspender a transmissão e retornamos agora. Então compartilhe o link com outras pessoas, convide outras pessoas para estarem conosco. E você que está presente na sala de aula, vai se manifestando, assim como fez a Leni, a Lucrécia, vai dando um oi, um boa noite, diga eu estou aqui. É um prazer tê-los conosco, tê-las conosco nessa noite, nesse estudo teológico. Bem, a expressão cultica é uma expressão plural. Como expressão plural, significa que nós precisamos ampliar o nosso conhecimento, tentando abarcar ou tentando alcançar todas essas manifestações que acontecem. Nós vamos começar, obviamente, por aquilo que nós conhecemos dentro do cristianismo. O cristianismo é plural. Charles está conosco, seja bem-vindo, Charles. Desculpa, houve uma interrupção por causa da internet. Seja muito bem-vindo, meu querido. Está conosco quem? A nossa irmã Anne. Está aí o Michael. O Paulo também está conosco. Sejam todos muito bem-vindos. Compartilhem o link com outras pessoas. Divulguem esse trabalho. Mônica, seja muito bem-vinda. Edilson, seja bem-vindo. É um prazer tê-los aqui. Então, a expressão cultica, ela precisa ser entendida como tal. É uma expressão plural. Então, nós vamos encontrar vários segmentos dentro do cristianismo. O cristianismo pentecostal, o cristianismo neopentecostal, o cristianismo católico, o cristianismo evangélico, o cristianismo histórico, que algumas pessoas consideram ou chamam de cristianismo tradicional. No meio desse cristianismo, nós vamos encontrar igrejas como Igreja Presbiteriana, Igreja Metodista, Igreja Batista, Igreja Menonita e várias outras igrejas que compõem essa parte histórica do cristianismo protestante. Bem, e dentro desses segmentos ainda, quando nós vamos tendo uma visão mais micro ainda, nós vamos encontrar expressões diversas. Dentro do metodismo, nós vamos encontrar um metodismo que é mais voltado para um lado histórico, o lado do conhecimento. Nós vamos encontrar um metodismo voltado para o avivamento, uma questão mais contemporânea, mais próxima ao que é neopentecostal. Boa noite, Mônica, seja muito bem-vinda. Paulo, seja muito bem-vindo. E essas manifestações, então, vão compondo a ideia, vão compondo essa concepção de que toda expressão cultica, ela é plural. E aí nós vamos encontrar dentro do cristianismo também os segmentos espíritas. E dentro desses segmentos nós vamos encontrar ainda, dentro de uma visão mais micro ainda, pessoas que têm um entendimento voltado para as religiões afro. Nós vamos encontrar o candomblé, a umbanda, e dentro dessas religiões nós encontramos as manifestações ou as expressões culticas próprias dessas religiões, que também se consideram religiões cristãs. Bem, quando nós pensamos na expressão cultica, nós estamos falando sobre a prática, nós estamos falando sobre o fazer religioso. Como nós nos comportamos. Por isso nós dizemos que cada expressão cultica está inserida dentro do entendimento do funcionamento de uma igreja, do funcionamento de uma sociedade, do funcionamento de uma comunidade, melhor dizendo, religiosa. Toda expressão cultica se manifesta sustentada em pelo menos 3 pilares, que é o culto, que é o encontro que as pessoas vão ter, e esses pilares são: primeiro, nós temos a homilia, que é a parte falada, nós temos a liturgia, que é a ordem, que é a metodologia aplicada, e nós temos a enologia, que é a música, que é a canção, que é a expressão vocal cantada dentro de um culto, dentro de uma reunião, dentro de uma sessão espírita, ou seja lá qual o nome que nós possamos dar para um encontro que aconteça entre pessoas religiosas. Essa expressão cultica, ela está ligada diretamente à metodologia aplicada. As pessoas sempre vão se envolver com um grupo que já tem uma metodologia pré-definida de como as coisas devem acontecer.
Qual deve ser o comportamento das pessoas que estão ali e das que chegarão ali, das que participarão desse momento. Essa expressão cultica, então, está ligada diretamente à metodologia que será aplicada. Por exemplo, em um culto cristão protestante, geralmente nós temos a parte dos louvores cantados, a expressão vocal, nós temos a liturgia, que são os atos, o momento em que cada coisa vai acontecer durante o encontro, durante o culto religioso. E nós temos a homilia, que é a parte falada. Como as pessoas vão se expressar, vão explicar algo, vão explicar um texto bíblico, vão ler um texto bíblico, vão falar sobre esse texto bíblico. Bem, dentro dessa expressão cultica, nós então vamos dizer que as pessoas estabelecem como uma das ferramentas para a prática em comunidade o louvor. Então, o louvor tem a ver com a participação de uma forma musical, mas o louvor também tem a ver com um estilo, tem a ver com uma reflexão sobre a vida. Eu gostaria que vocês em casa, depois, ou agora, você que está com sua Bíblia, pudesse ler o livro de Hebreus, capítulo de número 12, verso de número 28 e o capítulo de número 13, verso de número 19. Em Hebreus, capítulo de número 12, verso de número 28, está escrito assim: Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. E em Hebreus, capítulo de número 13, no verso de número 19, está escrito: Por meio de Jesus, pois, oferecemos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Esse texto de Hebreus, ele relaciona o louvor com uma ação vocalizada, verbalizada, quando nós confessamos o nome do Senhor. De maneira que o louvor a Deus, ele não é estritamente ou unicamente a parte musicalizada ou cantada de um encontro, de um culto, de uma reunião ou de uma sessão. O louvor tem a ver com o reconhecimento. O louvor tem a ver também com a glorificação. O louvor também tem a ver com a gratidão. Louvor também tem a ver com palavras de honra, tem a ver com palavras de elogio. O louvor é um elogio. Quando nós proferimos um elogio, nós estamos louvando alguém, estamos louvando alguma coisa. Já a parte da adoração, ela tem a ver com o estilo de vida que nós definimos ou o estilo de vida que nós escolhemos ter enquanto cristãos. Bem, queridos, quando nós falamos sobre essa parte do louvor e adoração, duas palavras surgem e são importantíssimas para nós. Primeiro, a enologia, que é a parte vocal, a parte musical dos encontros, dos cultos, das sessões, seja lá da reunião que for religiosa. E a latria. A palavra latria, ela tem a ver com adoração. Latria é adoração. A enologia em um culto, ela é importantíssima e tem como objetivo levar as pessoas ao êxtase no culto, ou conduzir as pessoas ao momento agradável ou à experiência cultica necessária. O louvor, ele coopera com a ministração da homilia, da palavra, da explicação, da explanação. O louvor conduz as pessoas a uma ação maior. Isso por meio da sensibilização que acontece por meio da música. Quando nós temos uma melodia, quando nós temos
um louvor que é envolvente, quando nós temos uma musicalidade que é envolvente, quando nós temos letras musicais que nos fazem refletir, que nos fazem pensar, tudo isso mexe com o nosso emocional. Por isso, não tem como falar sobre a enologia do culto sem considerar que essa enologia provoca as nossas emoções. Vocês que estão participando dessa aula, já tiveram alguma experiência em que a parte musical de uma missa, de um culto, de uma sessão, de um momento de oração religioso, em que as pessoas ou em que alguém começou a cantar e você foi comovido por esta música? Você foi comovido por este louvor? Você foi comovido pela melodia da música? Você já teve aquele momento em que você chorou ouvindo uma música durante um desses encontros? Perceba então que a enologia está relacionada também com as emoções das pessoas que participam. Estas emoções serão provocadas. Estas emoções podem ser provocadas para a euforia, podem ser provocadas para a calmaria, podem ser provocadas no sentido de apaziguar os pensamentos e os sentimentos, podem ser provocadas no sentido de encorajar as pessoas, de fazer com que essas pessoas se sintam cheias de fé, se sintam envolvidas. Esse momento pode também conduzir as pessoas ao aconchego, faz com que as pessoas se sintam acolhidas, se sintam abraçadas. Esse momento também pode ser edificante, porque dependendo da letra das canções que são cantadas, essas letras, essas letras vão edificar esta pessoa, ensinando-a, conduzindo-a, trazendo uma mensagem, fazendo com que essa pessoa tenha uma compreensão bíblica, tenha uma compreensão melhor sobre esse momento em que ela está participando. De maneira que a enologia está totalmente atrelada à provocação, à sensibilização das emoções humanas. Nós somos sensibilizados por essa parte cantada, por essa parte musical que nós encontramos dentro das expressões culticas. Bem, as expressões culticas nada mais são do que o conjunto ou a metodologia aplicada em uma reunião em que as pessoas vão ler um texto, vão explicar o texto, vão se manifestar dizendo algo de bom, vão falar alguma coisa, vão adorar a alguém, vão adorar a alguma circunstância. A expressão cultica fala sobre a liberdade que as pessoas têm de se manifestar nesses encontros. Queridos, quando nós falamos sobre isso, nós precisamos trazer à nossa mente, precisamos trazer para esse estudo uma questão que é bem relevante quando nós falamos sobre expressões culticas. Nós já falamos que as expressões culticas são plural. E entendemos, por exemplo, que aqui no Brasil, e acredito que em vários lugares aqui da América Latina, nós vamos encontrar religiões afro. E essas religiões, com o seu sincretismo, com a sua maneira de lidar com o que eles também chamam de cristianismo, têm a sua maneira de se expressar. E dentro disso, nós precisamos falar sobre a questão da intolerância religiosa. Como eu disse agora há pouco, para quem estuda teologia, não há espaço, queridos, para uma mente bitolada. Nós não podemos nos fechar dentro de um mundo, dentro de uma caixinha e achar que a nossa verdade é mais verdade do que a verdade de todo mundo. Não existe isso. Nós precisamos ter um espírito ensinável, capaz de ouvir, capaz de ponderar, de pensar sobre os assuntos, capaz de compreender as diferenças e de aceitar, por exemplo, que Deus Trino, é diverso e a sua obra também é diversa. Entendendo isso, queridos, nós precisamos combater fortemente a intolerância religiosa. A expressão cultica de cada segmento religioso dentro do cristianismo precisa ser respeitada.
Se na minha igreja, se na minha profissão de fé, a minha expressão cultica é uma expressão de meditação em que, ao ouvir um hino, eu me sensibilizo no sentido de refletir sobre o que está acontecendo, de apaziguar o meu coração, seja lá qual for o hino, eu tenho essa disciplina de apenas tê-lo como um mecanismo de meditação. Respeite isso. Trabalhe isso, viva isso se você quiser. Mas se uma outra ou se um outro segmento religioso tem uma expressão cultica diferente da minha, por exemplo, com tambores, com sons agitados e instrumentos que são mais barulhentos, que produzem um som mais alto, que são mais agitados, eu também preciso respeitar isso. Se o louvor que procede da boca das pessoas é um elogio, é uma gratidão, ou se é um glória a Deus, se é um aleluia, eu preciso aprender a respeitar isso. Nós precisamos viver dentro de um ambiente de respeito. Nós dizemos que somos cristãos e, enquanto cristãos, nós precisamos exercer o ministério da reconciliação. Mas antes do ministério da reconciliação, nós precisamos viver o ministério da conciliação. Conciliação é conseguir fazer com que pessoas de pensamentos diferentes, de filosofias diferentes, de segmentos diferentes, consigam coexistir apesar das diferenças. E isso, queridos, é o nosso instrumento para combater a intolerância religiosa. Nós precisamos ter uma consciência de conciliadores e de reconciliadores. Como conciliadores, nós pegamos todas as ideias que são diferentes, nós pegamos a diversidade e entendemos que essa diversidade ela não destrói, pelo contrário, essa diversidade compõe a própria obra de Deus. E Deus se manifesta em meio a essa diversidade. O que eu quero dizer para você é que quando nós estudamos sobre louvor e adoração e chegamos ao termo expressões culticas, expressão cultica é diversa, é plural. Nós vamos encontrar segmentos diferentes, estilos diferentes. O louvor e a adoração vão se encaixar dentro dessas expressões culticas. O louvor como um elogio, a adoração como a latria, que é um dos fundamentos doutrinários da fé cristã e de muitas outras religiões. Acredito que eles, em outras religiões, em outros segmentos, talvez usem outro nome. A palavra latria significa adoração. A concepção de adoração vai mudar de uma religião para outra. E essa concepção vai determinar a prática religiosa das pessoas. Hinologia, a parte cantada, a parte que nós expressamos a nossa gratidão, os nossos elogios. Latria, a parte da adoração. Lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo de número 4, a Bíblia nos diz que Jesus tem um encontro com a mulher samaritana. E nesse encontro, Jesus ensina sobre a adoração, dizendo que a adoração não está definida para um só público, para um só lugar. Segundo Jesus, vem a hora e já chegou, em que nem neste monte e nem em tal lugar vocês adorarão. Porque o Pai procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. A adoração, então, ela é descentralizada, ela sai do âmbito da possessão judaica, no sentido de que naquela época as pessoas tinham um entendimento de que quem é que poderia adorar, onde Deus poderia ser adorado. A latria, então, que é a adoração, ela é descentralizada. E a adoração, então, ela passa a ser conduzida por todos aqueles que querem adorar, em qualquer lugar e da maneira que lhe parecer correto, da maneira que lhe sentir, que essas pessoas se sentirem bem. A expressão latria, ela também vai nos conduzir à classificação de algumas coisas que
dentro do cristianismo são muito comuns a gente falar. Latria, nós vamos ter a idolatria, por exemplo, aqueles que adoram a um ídolo. Nós vamos ter a autolatria, aqueles que se adoram. Então nós temos de latria a classificação idolatria, idolatria, autolatria, autolatria, ou egolatria, egolatria, quando nós passamos a ser o centro das coisas, ou quando tomamos um ídolo. A palavra ídolo tem a ver com alguma coisa que substitui a adoração, isso dentro de uma concepção cristã. Tudo que substitui a adoração ou substitui o ser adorado, Deus, por alguma outra coisa. Então nós podemos dizer que qualquer coisa pode se tornar um ídolo e até mesmo nós podemos ser um ídolo para a nossa vida e nos tornarmos autólatras. Em Romanos, capítulo de número 1, Paulo escreve sobre os edonitas. Em Romanos, capítulo de número 2, Paulo escreve sobre os legalistas. Em Romanos, capítulo de número 3, Paulo escreve sobre os judicialistas. Os edonitas eram aqueles que eram voltados para o seu próprio ego, pessoas inflamadas pelo seu ego e amavam a si mesmas. Estas pessoas se colocavam no lugar do próprio Deus. Por isso, Romanos, capítulo de número 1 inteiro, ele fala sobre autolatria. E aqui eu abro um parêntese para dizer a vocês, Romanos, capítulo de número 1, a condenação expressa em Romanos é para todos aqueles que são autólatras e passaram a viver os seus próprios prazeres, para todos aqueles que se colocaram no lugar do próprio Deus. O texto nos fala, por exemplo, daqueles que adoraram a própria criatura criada, adoraram os seres criados. Nós, quando nos tornamos autólatras, nos distanciamos do propósito, isso dentro de uma concepção cristã, do propósito da latria, que seria uma adoração unicamente a Deus. Bem, queridos, entendendo isso, nós vamos ter uma mentalidade clara sobre a adoração, os sentidos da adoração. O que pode ser adorado, ou melhor dizendo, o que as pessoas adoram? Nós temos religiões, por exemplo, que constituem como um ato de adoração a própria natureza, uma ideia meio que panteísta, uma ideia de que Deus é tudo, Deus está em tudo e por aí vai, uma ideia panteísta. A panteísta acredita que Deus está em todas as coisas e Deus é todas as coisas. Nós vamos ter religiões que vão instituir essa latria e direcionar essa latria ao próprio ser humano. Nós temos religiões que são extremamente antropocêntricas, né? Que trabalham com uma questão humanista ao ponto de tornar o ser humano o centro das reuniões religiosas e acreditar que o ser humano é uma divindade, ou melhor dizendo, é a divindade, né? Nós vamos encontrar segmentos religiosos que vão estabelecer como a direção para essa latria, o destino dessa latria, os astros, né? Há religiões que acreditam que o Deus Sol, a Lua e por aí vai. Então, dentro de cada segmento religioso, há um destino para essa latria. Dentro do cristianismo, a latria é destinada a Deus, e aí nós falamos sobre a adoração destinada ao Criador, destinada ao soberano. Todos estão aí, estamos aí com Edilson, a Anne, Paulo, Daniele, a Morgana, Disse, Noemi. Quando nós falamos sobre adoração, nós precisamos entender que
O louvor pode ser uma expressão de adoração, mas nem toda adoração é um louvor. Por exemplo, um elogio que nós fazemos a uma outra pessoa é um louvor, mas não se trata de uma adoração. A palavra adoração, ela tem a ver com o curvar-se diante de. A palavra adoração tem a ver com o render-se a. A palavra adoração tem a ver com o reconhecimento pleno. A palavra adoração tem a ver com uma entrega ao que ou a quem nós estamos adorando. O louvor é o elogio. A adoração se torna então uma prática de vida. Quando nós lemos em João capítulo de número 4, quando Jesus diz: o Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Jesus nos dá dois ensinos maravilhosos quando fala sobre espírito e verdade. Adorar em espírito significa dizer que nós adoramos com o nosso interior, ou seja, a adoração ela procede de uma resolução interior. A adoração procede de uma concepção mental. A adoração procede de algo que acontece nas nossas emoções, que acontece na nossa alma, que acontece no nosso espírito. E em segundo lugar, Jesus diz que nós adoramos em verdade. A palavra verdade para os gregos significa dizer algo palpável, visível, algo que é notório pelas pessoas. Ser notório pelas pessoas significa dizer que é um testemunho visível. As pessoas observam e veem a verdade. Verdade significa aquilo que pode ser comprovado pela vista, pode ser comprovado pelo toque, pode ser comprovado pelo testemunho. Isso é verdade. Quando Jesus diz que nós adoramos em espírito, uma resolução interior acontece. As nossas emoções são mexidas. O nosso pensamento é conduzido a algo. Nós somos tocados internamente. Alguns vão chamar isso de manifestação do Espírito Santo no nosso interior. O Espírito está me movendo a, o Espírito está me conduzindo a, o Espírito está fazendo com que nós vamos usar essas expressões, ou essas expressões são usadas no meio protestante, no meio evangélico, pentecostal, neopentecostal. Quando nós falamos sobre adorar em verdade, já é um outro passo. A latria, como nós conhecemos, como adoração, ela não acontece apenas quando nós verbalizamos ou cantamos algo. A latria tem a ver com um estilo de vida pautado naquilo que a Bíblia ensina. A latria, dentro de uma concepção cristã, é um estilo de vida. A adoração é um estilo de vida. As pessoas têm que olhar e comprovar que verdadeiramente há adoração. E aí eu me remeto ao texto, eu me lembro agora de um texto em que Jesus ensinou os seus discípulos, lá em Mateus, no Evangelho de Mateus. Sejam todos bem-vindos, nós temos mais algumas pessoas aí nos acompanhando, que Deus em Cristo vos abençoe. Quando Jesus ensinou lá em Mateus, capítulo de número 5, no verso de número 14 em diante, Jesus diz aos seus discípulos o seguinte: vós sois a luz do mundo, e vocês também são o sal da terra. Jesus ensina sobre luz e sal, e diz o seguinte: ninguém acende um candeeiro para escondê-lo debaixo da cama. Pelo contrário, acende-se o candeeiro e coloca-se no velador, para que todos que estejam na casa sejam iluminados por aquela luz. Jesus então diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Por que é que a nossa luz tem que brilhar diante dos homens? Para que eles vejam as vossas boas obras. Eles vão o quê? Ver as boas obras.
James Nade, seja bem-vindo. Para que eles vejam as vossas boas obras. E o que eles vão fazer ao ver as vossas boas obras? Eles vão glorificar ao vosso Pai. Agora entenda, a latria, que é a adoração, é um estilo de vida. E esse estilo de vida conduz outras pessoas também a ter ou a praticar a adoração a Deus por meio do testemunho visível. De maneira que o louvor pode ser adoração, mas nem sempre a adoração será um louvor. Porque a adoração é muito mais ampla. A adoração ela não é apenas um elogio, a adoração é um estilo de vida. A adoração é um testemunho visível, é um testemunho que pode ser comprovado, que pode ser tocado, que pode ser acompanhado, que pode ser seguido. É um testemunho que conduzirá outras pessoas. Por isso, dentro de uma concepção cristã, nós precisamos ter como prática, mais do que o elogio, mais do que a musicalidade na prática cristã. Nós precisamos de um estilo de vida que acompanhe tudo isso. Não vale a pena ter uma musicalidade sem uma prática cristã que conduz outras pessoas à presença de Deus. Um testemunho visível, palpável. Recapitulando, Jesus ensinou que Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Adorar em espírito, uma resolução interior. Adorar em verdade é quando eu externo isso. É quando as pessoas podem comprovar isso. A palavra verdade significa o que pode ser comprovado, tocado, sentido. As pessoas vão seguir esse estilo de vida. Essa é a nossa luz. É assim que nós salgamos a terra. É assim que nós salgamos a terra. Bem, queridos, continuando aqui para nossa já conclusão, nós encontramos na Bíblia algumas expressões de louvor e adoração, por exemplo, no livro de Salmos. Do Salmo de número 1 até o Salmo de número 150, nós vamos encontrar muitas expressões que nos levam a uma reflexão muito boa sobre como os judeus se comportavam na prática cristã. Nós vamos encontrar, por exemplo, salmos de adoração, em que o salmista se rende em adoração ao ponto de reconhecer plenamente a soberania divina, reconhecer o tanto que ele precisava de Deus, reconhecendo o poder de Deus, reconhecendo as obras de Deus e, ao mesmo tempo, reconhecendo a necessidade de uma prática, de uma vida sincera na presença de Deus, porque senão ele incorreria em um erro que muitos de nós cometemos hoje, quando achamos que louvor e adoração é a mesma coisa, são a mesma coisa e que tudo isso é um pacote só e nós podemos nos comportar e viver de qualquer jeito. Os salmistas tinham parâmetros. Por exemplo, quando escreviam salmos de adoração, estavam totalmente sensibilizados pelas obras de Deus e por quem Deus era. Por isso, a adoração é fundamentada no que Deus faz e em quem Deus é. Não é só no que ele faz, é em quem Deus é. Então, toda adoração considera o que Deus faz e quem Deus é. O louvor está fundamentado basicamente no que Deus faz. Nós elogiamos e agradecemos quando recebemos ou vemos algo. Geralmente, quando nos referimos a louvor no livro de Salmos, é quando, por exemplo, o salmista canta dizendo que Deus abriu o mar vermelho, Salmo de número 136. Acredito que o Salmo de número 136 seja o salmo mais extenso responsivo da Bíblia.
uma pessoa falava a primeira parte e o povo respondia a segunda em um coro muito grande. Depois leia o Salmo de número 136, leia em casa. Então, o livro de Salmos podem ser usados como uma fonte inspiradora para a prática cristã. Nesses salmos nós vamos encontrar expressões de adoração, recapitulando, adoração quando nós adoramos o que Deus faz e quem Deus é. Louvor está concentrado basicamente no que Deus faz. Falamos sobre os feitos de Deus. Nós vamos encontrar nos salmos expressões que nos falam sobre como Deus compreende a nossa expressão cultica. Em alguns momentos, o salmista revoltado pede vingança. Em outros momentos, o salmista pede a Deus que batalhe por suas causas. Em outros momentos, o salmista clama por justiça. Nós vamos encontrar cânticos, vamos encontrar salmos poéticos, como o Salmo de número 51, que é um salmo belíssimo, que nos faz entender perfeitamente sobre como Davi compreendia essa expressão cultica, como ele se sentia livre para se expressar diante de Deus. Guarde isso, não existe adoração sem liberdade de expressão. As pessoas precisam se expressar. E aí nós temos uma classificação do livro de Salmos. Por exemplo, Salmos, nós vamos encontrar salmos de lamentações, vamos encontrar salmos de ação de graça, ações de graça. Nós vamos encontrar salmos que são hinos de majestáticos, salmos reais, salmos messiânicos, salmos litúrgicos, vamos encontrar salmo de sabedoria. Salmo 51, Mônica, é o Salmo 51, leia depois, 51. Nós vamos encontrar uma chamada à adoração, por exemplo, Salmo de número 29, Salmo de número 33, 46, 89, 97, é um convite à adoração. Nós vamos encontrar o cântico ou cânticos de Sião, louvor à lei. Nós vamos encontrar tipos mistos, oração implorando vitórias, salmos didáticos, doxologias e por aí vai. Não existe, queridos, adoração sem liberdade de expressão. Essa é uma verdade no livro de Salmos. As pessoas se sentiam livres para se expressar diante de Deus. Como nós vamos dizer que uma adoração ela é sincera se nós estamos falando do que não estamos sentindo, do que não estamos vivendo? Por isso, adoração e liberdade de expressão caminham juntas. Nessa nossa primeira aula sobre louvor e adoração, eu gostaria de revisar aqui com vocês que as expressões culticas, tanto o termo expressões, como a concepção ou conceito, a definição, é uma definição plural. Cada segmento religioso tem a sua expressão cultica. E essa expressão cultica tem que ser respeitada. Eu vou pedir ao pastor Rafael que escreva isso. Nós devemos respeitar todas as expressões culticas que existem. Nada de intolerância religiosa. Lembrem-se, em teologia não há espaço para mentes bitoladas. Segundo, quando nós falamos sobre louvor e adoração, nós estamos falando sobre inologia, a parte do louvor é uma inologia. Porém, o louvor não é totalmente, ou a parte cantada não é totalmente apenas a inologia. Nós temos dentro da inologia os instrumentos, por exemplo. Só os instrumentos são ou compõem também, fazem parte da inologia. Nós temos, por exemplo, no livro de Daniel,
Daniel, capítulo de número 3, no verso de número 15, a Bíblia falando sobre alguns instrumentos que foram tocados em determinado momento por judeus. Nós encontramos, por exemplo, nós encontramos o pífaro, a cítara, a harpa, o saltério, a gaita. Eram instrumentos comuns entre o povo judeu e muitas sociedades antigas. Então, a enologia é tanto a parte cantada, vocal, como instrumental. E a enologia também tem a ver com um louvor em termos de elogio. A latria tem a ver com a adoração, uma resignação ou uma entrega total. A latria tem a ver com um reconhecimento pleno de quem é Deus e o que Ele faz. O louvor é mais centrado no elogio e na gratidão pelo que foi feito. A adoração considera quem fez. A adoração vai além, é muito mais ampla. Nós aprendemos também que o livro de Salmos é um instrumento ou uma ferramenta que nós podemos consultar para nos inspirarmos, para entendermos que não existe adoração sem liberdade de expressão. Leia o livro de Salmos do O livro de Salmos, para quem não sabe, é um inário. Por isso nós não dizemos que o livro de Salmos tem capítulos. Nós dizemos que o livro de Salmos é por número. Então, leia o livro de Salmos do número 1 ao número 150. Salmos não tem capítulo. Salmo é um inário. O livro de Salmos é um inário. Tá? Então guarde isso aí, você que é estudante de teologia. E principalmente você que prega, você que tem a prática da pregação e do ensino. Nunca se refira ao livro de Salmos dizendo capítulos, capítulo ou capítulos. Diga sempre número e o verso. Ok? Batalhando contra a intolerância religiosa, nós dizemos: Deus trabalha com a diversidade. Por que nós não trabalharemos? Foi um prazer estar com vocês hoje. Eu espero que a nossa aula tenha sido produtiva. O pastor Rafael enviou aí para vocês um exercício, são 5 questões. Eu vou pedir a ele que reenvie aí. Tentem responder essas questões. Respondam aí nos comentários mesmo da página Direito à Fé e eu faço a correção. Para os alunos que fazem o curso de teologia, eu farei a correção e lanço em sala de aula. Para você que nos assistiu hoje e ainda não faz o curso de teologia, mas quer participar dessas aulas ao vivo, sinta-se à vontade para estar conosco nos próximos encontros. Nós estaremos aqui na semana que vem, terça-feira, às 20 horas, com mais um conteúdo, mais um tópico, trabalhando assuntos que estão sendo também estudados em sala de aula. Nós temos um curso virtual, Teologia, Graça sobre Graça. Você que quer fazer parte desse curso e fazê-lo plenamente do início ao fim, você que quer concluir o seu bacharel livre o curso livre em teologia e quer participar desse curso, mande uma mensagem aí na nossa página, você é muito bem-vindo. Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês. Obrigado ao James, obrigado a nossas irmãs que estiveram presentes, Mônica, ao Michael, agradeço a pastora Noemi que também está aí, a Sol, a irmã Márcia, vocês que estão participando dessa aula ao vivo. Que Deus em Cristo vos abençoe e nós vamos avançando com esse conteúdo. Na semana que vem tem mais. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê um like aí, lance um coraçãozinho, diga que você gostou. Se ficou alguma dúvida, mande aí nos comentários e a gente vai tentar respondê-los na medida do possível, tá ok? Que Deus em Cristo vos abençoe. Dê um like aí, mande um coraçãozinho, um joinha, participe conosco, esteja conosco, na semana que vem tem mais, tentem responder as questões, nós vamos passar todas as referências bíblicas, eu vou mandar aí para vocês.
Nosso irmão Edilson também esteve conosco, a Anne, o Paulo, a Daniela, a Morgana, a Dícia, a Noemi, que Deus em Cristo vos abençoe. Preparei um material muito bom, diga-se de passagem, né, modéstia à parte, eu gostei muito desse material e espero que vocês gostem também. Nós vamos postar esse material pouco a pouco para aqueles que estão em sala de aula. É um material que fala sobre louvor e adoração e nós pegamos assim, montamos aí um referencial bibliográfico bem grande. Tem muita coisa boa para a gente ver nesse módulo louvor e adoração. Então eu convido você a participar desse curso.